Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando mais um plantão de notícias, com muitas novidades e operações da Polícia Federal atrás dos acontecimentos de corrupção no estado do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro. Vamos lá? Acompanhe a manchete. Governadores discutem com Rodrigo Pacheco a revogação das dívidas com a União. Plantão Safra é anunciado com créditos que passam de 500 bilhões para o agronegócio. Uma pesquisa aponta Michelle Obama como a única capaz de vencer Trump caso Biden desista das eleições. E o PT cresce no Reino Unido e deve ganhar as eleições. Polícia Federal faz buscas e apreensão na residência do secretário estadual de transporte, Washington Reis, em Xerém. Essas e outras notícias vocês vão acompanhar agora no Plantão de Notícias. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governadores que detêm juntos 80% das dívidas dos estados, que somam mais de 740 bilhões de reais. Rodrigo Pacheco recebeu os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Também estavam na reunião os vice-governadores Felício Ramute, de São Paulo, e Matheus Simões, de Minas Gerais. No encontro, Pacheco apresentou um pacote já pactuado com o governo para abater as dívidas dos estados com a União. Primeiro, a transferência de ativos dos estados para o governo federal, abatendo parte da dívida. Depois, a criação de um fundo de equalização nacional, em que todos os estados contribuiriam para uma espécie de conta conjunta que socorreria entes federados com os pagamentos em atraso. E, por último, uma mudança no cálculo da correção desse passivo. Atualmente, os estados pagam a variação do índice de preços ao consumidor amplo, mais 4%. O projeto do governo prevê um corte de 3 pontos percentuais nessa taxa. Em troca, o valor abatido precisaria ir para investimentos em educação ou infraestrutura. Os governadores mostraram insatisfação justamente com a proposta de mudança no cálculo. O grupo pediu que não haja qualquer juro além da correção inflacionária e que os estados possam usar o valor abatido em outras áreas da administração pública. As medidas que estão sendo propostas pelo presidente Pacheco são muito boas, produtivas, mas eu temo que não sejam suficientes para viabilizar esses estados endividados. Por que para uma empresa, o governo federal pode fazer um refis, cancela todo o juro, cancela também todos os juros e multas, e para os entes federados não pode ter exatamente um indexador que corrija apenas o valor daquela dívida. Castro já vem dialogando há mais de um ano em Brasília sobre o tema e que a medida é mais do que necessária para que os entes não se tornem apenas pagadores de dívidas, prejudicando a prestação de serviços públicos à sociedade. E o governo federal anunciou o lançamento do Plano Safra 2024-2025, um investimento recorde de quase 500 bilhões para impulsionar o agronegócio brasileiro. O valor destinado ao agro representa um aumento de 19% em relação à safra anterior. Acompanhe. Os médios e grandes produtores terão direito a 85% dos recursos anunciados. São 400 bilhões de reais, 10% a mais do que na safra anterior. Do total, 293 bilhões vão para custeio e comercialização e 106 bilhões para investimentos. Para a produção de alimentos da cesta básica, a taxa caiu de 4% para 3% ao ano. A mesma redução vale para a agroecologia e bioeconomia.
Já os produtos de sociobiodiversidade, como babaçu e castanha do Brasil, tiveram juros reduzidos de 3% para 2% ao ano. Outra novidade é o estímulo ao plantio de arroz, com juros de 3% para o convencional e 2% para o orgânico. O programa também prevê a opção de compra pelo governo federal de até 200 mil toneladas do grão. A ideia é expandir a produção para outras regiões e deixar o país menos dependente do cereal gaúcho, que representa 70% da produção nacional. Porque quando você tem um incidente, uma catástrofe como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você afeta uma cultura inteira se ela está concentrada lá. Mas a perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. E isso é muito importante. Os limites de crédito permanecem os mesmos, de R$ 250 mil por produtor. O Brasil tem cerca de 4.600.000 agricultores com propriedades menores que 100 hectares. Já o microcrédito rural terá os juros de 0,5% a 1,5% ao ano, dependendo da renda. O limite de crédito para essas famílias passou de 10 mil para 12 mil reais, com desconto de até 40% para quem pagar o financiamento em dia. O valor dessas operações dobrou no ano passado em relação a 2022, passando de 3 para 6 bilhões de reais. É sem dúvidas muito recurso. Esperamos que ele chegue aos produtores. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou na quarta-feira que o Brasil não precisa mais realizar leilões internacionais para a compra de arroz, que era uma preocupação do governo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que os preços do arroz já cederam e que o país não deve trazer o produto de fora, pelo menos por enquanto. Segundo Fávaro, a ideia pode ser retomada caso o preço do grão aumente. Nós temos arroz em algumas regiões do país a 19, 20, 23, 25 reais, um pacote de 5 quilos, o que está dentro da normalidade. Então, me parece que é mais plausível nesse momento a gente monitorar o mercado, não havendo especulação. Na minha avaliação, não se faz necessário novos leilões. O ministro da Agricultura falou que o objetivo, no momento, é incentivar a produção nacional e que o governo negocia com o agronegócio um acordo para controlar os preços do arroz. Já num evento no Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o novo edital do leilão para importação de arroz está pronto, mas que a decisão sobre a compra caberá ao presidente Lula. Nós vamos agora retomar o assunto das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, diante a pressão para Biden desistir da disputa. E uma nova opção de candidatura surge para que os eleitores americanos com possibilidade de ultrapassar Donald Trump. Democratas ainda se sentem impotentes para substituí-lo. As eleições acontecem em 5 de novembro. Segundo uma pesquisa, a ex-primeira-dama Michelle Obama venceria Trump com larga vantagem, 50% dos votos contra 39% de Trump. No entanto, ela já disse que não tem nenhuma intenção de concorrer. Acompanhe. Segundo a pesquisa, a ex-primeira-dama Michelle Obama venceria Trump com larga vantagem, 50% dos votos contra 39% de Trump. Mas ela já disse que não tem intenção de concorrer. Na mesma pesquisa, a atual vice, Kamala Harris, aparece apenas 1 ponto atrás de Trump, 42-43. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que aparece também como opção, perderia por 3 pontos percentuais. Biden e Trump ficariam empatados. Passada quase uma semana do debate entre Biden e Trump, o presidente não conseguiu abafar os rumores de que ele não tem condições de governar o país por mais 4 anos e, por isso, deveria abandonar a disputa. No debate, Biden teve um desempenho que foi muito mal avaliado. Ele apresentou dificuldade de raciocínio e parecia confuso. O próprio presidente já admitiu que não foi bem e culpou o cansaço pelas recentes viagens. 1 a cada 3 democratas acham que Joe Biden
deve abandonar a corrida eleitoral. A pesquisa da agência de notícias Reuters e do Instituto Ipsos, divulgada hoje, foi feita logo depois do debate entre Biden e Trump na semana passada. O atual presidente gaguejou e não conseguiu desafiar os ataques do republicano, que se usou de várias fake news. A sondagem mostrou que 32% dos eleitores democratas não querem que Biden dispute as eleições em novembro. Hoje, um congressista democrata foi o primeiro do partido a pedir publicamente que o presidente não concorra à reeleição. Lloyd Doggett, do Texas, disse que Biden salvou a democracia norte-americana ao livrar o país do republicano em 2020. Por isso, não deveria entregar os Estados Unidos nas mãos dele em 2024. Biden afirma que irá continuar a corrida presidencial e não desistirá da presidência da República. Ele vai continuar a lutar pelo povo americano. Ele disse que quando você é derrubado, você levanta, falou a porta-voz da Casa Branca. Karine Jean-Pierre veio a público após especulações de que o presidente Joe Biden não estaria resistindo às pressões para retirar sua candidatura. Pressão que aumentou com esta reportagem do The New York Times. Um aliado do presidente disse ao jornal que Biden estaria avaliando se deve continuar na corrida e que o presidente estaria com dúvidas sobre a capacidade de se reerguer após o péssimo desempenho no debate na semana passada. Com idade avançada, muitos aliados questionam se Biden poderia servir como presidente por mais 4 anos. Nesta quarta-feira, uma pesquisa mostrou o ex-presidente Donald Trump à frente com 50% das intenções de voto contra 48% de Biden. Mas Biden está ciente da difícil batalha para convencer eleitores, doadores e a classe política de que seu desempenho no debate foi uma exceção e não uma regra. No início da noite, a porta-voz da Casa Branca voltou a falar com a imprensa e disse que Joe Biden é um candidato de transição e que a vice-presidente Kamala Harris é o futuro do partido. E contrariando a onda de crescimento da extrema-direita na Europa, o Partido dos Trabalhadores, o PT de centro-esquerda, avança no Reino Unido, nas eleições gerais de quinta-feira, dia 4. Uma pesquisa divulgada mostra que o Partido Trabalhista tem grande chance de eleger uma maioria histórica para o parlamento e encerrar 14 anos de governos conservadores. Os conservadores aparentemente já jogaram a toalha. Tanto o atual primeiro-ministro Rishi Sunak quanto o ex-Boris Johnson não falam em vencer, mas em evitar uma maioria trabalhista que torne a oposição irrelevante. O líder trabalhista Keir Starmer acusou conservadores de jogo sujo ao tentar desmobilizar os apoiadores da oposição. A vitória dos conservadores ainda é possível. Se você quer mudança, não deixe de votar, disse. A pesquisa YouGov, publicada hoje, mostra os trabalhistas com 431 cadeiras no parlamento, a um voto de uma maioria de 2/3. Os conservadores perderão 260 assentos e ficarão com 102 votos. O terceiro colocado, o liberal-democrata, poderá ter a maior bancada de sua história, com 72 deputados, uma inédita terceira via em um país tradicionalmente dominado por um bipartidarismo de fato. A fadiga dos britânicos com várias políticas fracassadas implementadas durante os 14 anos seguidos de governo do Partido Conservador de direita e o descontentamento com a imigração usada pelo Partido Reforma no Reino Unido como a principal plataforma de campanha, prometendo deportar todos os imigrantes ilegais e aumentar os controles de entrada no Reino Unido. São os fortes fatores que ajudam a impulsionar o PT nessa eleição. Os britânicos vão às urnas nesta quinta-feira, dia 4, em uma votação histórica para eleger um novo parlamento e governo nas eleições gerais. E a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na residência do secretário estadual de Transportes, Washington Reis, em Xerém, Duque de Caxias. 2 viaturas da Polícia Federal se encontram na frente da casa do ex-prefeito. A operação relacionada às supostas fraudes nos cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro
durante a pandemia, na época em que Reis era prefeito da cidade. Além do ex-prefeito, a advogada Jane Reis, irmã do político e sua vizinha em Xerém, também está recebendo os policiais. Presidente do MDB Fluminense, Reis foi prefeito da cidade por 3 mandatos. A operação objetiva cumprir mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, com o objetivo de buscar a identificação de novos beneficiários do esquema fraudulento. A primeira fase da Operação Venire foi deflagrada em maio do ano passado. Os policiais prenderam o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e outros 5 suspeitos. Segundo as investigações, a fraude nos cartões de vacinação do Bolsonaro e da filha de 12 anos aconteceu em 21 de dezembro de 2022, pouco antes de viajarem para os Estados Unidos, no penúltimo dia de mandato. Após ser lançado no Conect Sul, é possível gerar um comprovante de imunização. Os dados foram retirados do sistema em 27 do mesmo mês, segundo o relatório da Polícia Federal. Na sequência, nós vamos acompanhar as notícias das cidades, começando por Teresópolis, que comemora seu 133º aniversário. As comemorações pelo aniversário dos 133 anos de Teresópolis será celebrado no dia 6 de julho e seguirão durante todo o mês. Para o festejar, a Prefeitura elaborou um calendário de atrações. A agenda começou no sábado, dia 29/6, com o concerto do Coral dos Canarinhos de Petrópolis, na edição especial do Música na Matriz, e com a realização de culto pelo aniversário da cidade, ocorrido na segunda-feira, dia 1º, na Igreja Batista Central. Abre aspas. Teresópolis é uma terra abençoada por Deus. Com essa afirmação, o pastor Bruno Couto, presidente do COPET, Conselho de Pastores de Teresópolis, iniciou o culto em ação de graças pelo aniversário de Teresópolis, realizada na segunda-feira, dia 1º, como falamos, na Igreja Batista Central de Teresópolis, a IBCT, na Várzea. O momento litúrgico reuniu lideranças evangélicas e fiéis. A programação inclui ainda espetáculos de dança, sarau, mostra de filmes e exposições. Entre as atrações de instituições parceiras estão o Festival Sesc de Inverno, o concerto da Orquestra Feso ProArte, o Arraiá e a primeira etapa de salto hípico de Teresópolis no Golf Clube. Vale destacar que toda a programação está à disposição do público no portal oficial da Prefeitura da cidade. E o impasse entre a Prefeitura e educadores em Rio das Ostras emergiu em Rio das Ostras, onde o prefeito Marcelino Borba e os profissionais da educação estão em desacordo quanto à assinatura de um projeto de lei crucial. Na última terça-feira, dia 2, apesar do respaldo legal fornecido pelo Sindicato da Educação, o projeto de lei que propunha a inclusão de novos cargos fora do atual plano de cargos, carreiras e vencimentos, o PCCV, foi rejeitado pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores. O motivo alegado foi o receio de possíveis repercussões eleitorais negativas, frustrando os educadores e acendendo o debate sobre a polarização política em detrimento das necessidades educacionais. A falta de um diálogo eficaz tem intensificado a tensão, levando os profissionais da educação a considerar novas formas de mobilização para pressionar as mudanças. A comunidade educacional espera resolver esse impasse em breve, buscando um compromisso que promova a melhoria significativa na qualidade da educação local. Comentando que a verdade é que esse prefeito da cidade faz uma péssima gestão, com o aval e aliança política com o atual presidente do Poder Legislativo, Maurício BM de Rio das Ostras, candidato
a sucessão à prefeitura com o apoio do fracassado Marcelino Borba. Eita, prefeitinho ruim! E a Polícia Federal, em movimentação, realiza uma operação contra desvios de verbas na saúde e agora, dessa vez, de Cachoeiros de Macacu. A operação foi deflagrada com o objetivo de desarticular a organização criminosa formada por empresários e servidores municipais. O grupo é suspeito de desviar recursos públicos destinados à saúde do município de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Cerca de 50 policiais federais cumprem 8 mandados de busca e apreensão expedidas pela 2ª Vara Federal de Niterói, distribuídos nos municípios de Cachoeira de Macacu e no Rio de Janeiro. As investigações foram iniciadas a partir da denúncia de um ex-servidor da organização social contratada pelo município de Cachoeira de Macacu para prestação de serviços de logística médica. O contrato, firmado em 2018, perdurou até março de 2022. A suspeita é que foram desviados mais de 100 milhões em recursos públicos destinados à saúde municipal. De acordo com as apurações, o grupo criminoso era formado por empresários do setor de saúde e servidores públicos municipais. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por crimes de peculato, desvio, organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que podem ser apurados na decorrência das diligências. Já em Magé, a notícia é boa. Ela oferece serviços de pernoite para pessoas em situação de rua. Pensando nas pessoas em situação de rua e de total vulnerabilidade, a Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, reabriu, na segunda-feira, dia 1º de julho, o serviço de acolhimento temporário de pernoites, para atender essas pessoas que estão em situação de rua no município. O serviço estará funcionando na antiga Unidade de Saúde da Família, USF, do bairro Maurimárcia, em Piabetá, e funcionará todos os dias a partir das 19 horas. O objetivo do serviço é proporcionar acolhimento noturno para as pessoas em situação de ruas nas noites mais frias de inverno, com oferta de cama, com cobertor, travesseiro, material de higiene pessoal, banho e alimentação. O trabalho é iniciado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, o CIAS, que realiza abordagem nas ruas, incentivando essas pessoas a inicialmente passarem uma noite em um local aquecido. Contudo, a meta é realizar uma ação mais profunda de humanização dessas pessoas, sempre respeitando o consentimento e os desejos delas. Durante a estadia, eles recebem um kit de higiene com fio dental, pasta de dente, escova de dente, além de cobertores, toalhas, travesseiros, colchonetes, jantar, acesso a banho e café da manhã. O serviço é realizado em todos os invernos desde o ano de 2021. Vamos agora à previsão do tempo, que pontua a elevação das temperaturas no estado. Acompanhe. Já no Sudeste, destaque ainda para alta pressão, impedindo a formação de nuvens carregadas. O amanhecer pode até começar com nevoeiro novamente na Grande São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro e em áreas do Vale do Jequitinhonha. Mas o predomínio no decorrer do dia vai ser de sol e poucas nuvens. Na capital paulista, a temperatura já pode chegar aos 27 graus. Todas as outras áreas vão seguir com tempo firme. Em relação às temperaturas, mínima de apenas 11 graus em Porto Alegre, máxima que não deve passar dos 14 para essa quinta-feira. Já em Cuiabá, a máxima dispara e pode chegar aos 36 graus. Apesar do amanhecer frio com mínima de 15, a cidade do Rio de Janeiro já pode ter temperatura chegando a 32 graus. Vamos agora falar de esportes. Cariocas em alta. O Flamengo amassa o Atlético Mineiro fora de casa e dispara na liderança. O Vasco fatura 3 pontos em casa contra o Fortaleza. E o Botafogo, em Cuiabá, deixa 2 na rede do adversário.
Final 2-1 para o time carioca. Vamos começar falando da partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O jogo pela 14ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique deixou 2 na rede, seguido por Carlinhos e Ayrton Lucas, 1 gol cada um. E o Hulk fez os 2 gols do Galo, um foi de pênalti. Em outra partida fora de casa, o Botafogo venceu o Cuiabá e se mantém dentro do G4. Mesmo fora de casa, o Glorioso conquistou um resultado importante, com gols de Cauê e Matheus Pontes. Venceu por 2-1. No início da partida, com apenas 5 minutos, o Cuiabá tropeçou na saída de bola e viu o Botafogo abrir o placar. Após recuperar a bola, Eduardo apenas ajeitou para a chegada de Cauê, que foi muito feliz na finalização e colocou os cariocas na vantagem. Mesmo atrás do placar, o Cuiabá foi melhor no restante do primeiro tempo, criando chances e dominando as ações em campos de ataque. Aos 45 minutos, o Cuiabá teve um pênalti assinalado. Na cobrança, Isidoro Pita empatou a partida. Em iniciativa de Júnior Santos, o camisa 11 finalizou e viu Walter dar o rebote nos pés de Matheus Pontes, que estufou as redes e colocou o Glorioso na frente. E o Vasco venceu o Fortaleza por 2-0 em casa em São Januário. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza teve um jogador expulso e o Vasco cresceu na partida, abrindo o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Matheus Carvalho. No segundo tempo, aos 17 minutos, Verrete ampliou o placar para o Vasco com um gol de cabeça e explodiu a torcida em São Januário. E na sequência vocês vão acompanhar uma notícia que faz bem à saúde. Férias de julho, a importância de balancear o descanso e a diversão para as crianças. Atividades culturais e esportivas são formas de divertir as crianças e ainda proporcionar a elas experiências educativas. Esse momento de dolce far niente, que em português traduzido ao pé da letra seria fazer nada, também pode ser uma oportunidade de desenvolvimento emocional para as crianças. Um momento de estreitar vínculos com os pais e responsáveis. Acompanhe. Férias escolares, alegria das crianças e desafio aos pais e responsáveis. Além da preocupação de com quem deixar os filhos, falta criatividade de como preencher o mês sem aulas. Atividades culturais e esportivas são formas de divertir as crianças e ainda proporcionar a elas experiências educativas. É o momento de não fazer nada, né? É um momento que é seu, que você não está atendendo regras, que você não está atendendo orientações. E também de poder assimilar algumas informações que vieram do cotidiano, né? E que você, de repente, ali você tem uma possibilidade de acomodar e de entender o que é uma situação que na escola muitas vezes se percebe no retorno às aulas. E assim, terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, antecipadamente nós vamos agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, pelo acompanhamento das notícias que publicamos aqui, agradecendo a vocês que nos acompanham nas redes sociais, com os mesmos conteúdos da rede de TV Mais através do nosso canal da Sumicity, canal 57, e também a nossa equipe técnica sempre disposta a colaborar com a edição do nosso telejornal. Muito obrigado e até a próxima edição.